Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo que eu quero parar para conversar um pouco com vocês, alguns assuntos interessantes aqui sobre a Binary e a Deriv, tá? Ahn, eu tô gravando esse vídeo, eu fiz só algumas anotações aqui no Word, ó, bem tranquilas, e eu queria conversar com vocês alguns assuntos polêmicos aqui, um pouco estranhos. Já desde agora dizer para vocês que eu não tenho a palavra final aqui sobre tudo que acontece e tudo com relação a Binary, tá? Mas eu já opero aqui na Binary fazem 5 anos e em opções binárias quase 10. Então eu tenho visto muita coisa aqui, queria compartilhar com vocês um pouco dessa experiência para antes de vocês colocarem o dinheiro de vocês aqui e arriscarem esse dinheiro, né? Prestem atenção, raciocinem sobre alguns assuntos que vale a pena, tá? Então, não sou o dono da verdade. Se vocês tiverem algum comentário interessante sobre as coisas que eu vou falar aqui, vocês coloquem. Talvez esse vídeo ele demore um pouco, seja um pouco mais longo do que os outros, mas eu acho que vale a pena, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui, deixa eu pedir ajuda do meu Word aqui, do Paint. Vou botar uma letra grande. Eu vou escrever aqui, tá? Real versus virtual. Esse é um assunto muito polêmico. Uh, Conta real versus conta virtual, tá? O que acontece? Eu vou abrir aqui para vocês uma página anônima para conseguir abrir outra conta aqui, só para que eu consiga rodar na conta virtual, tá? Então, vamos lá. Aqui, o que acontece? Eu tô aqui agora com as duas contas, tá? Eu vou colocar essa aqui na conta virtual e essa aqui vai continuar na conta real, tá? Então eu tô aqui na volatilidade 100. Opa, o que eu fiz aqui? Eu dei uma entrada sem querer. Ainda bem que foi vitória. Que coisa louca. Meu Deus, esse é o perigo da conta real, né? Então vamos lá. Volatilidade 100, aqui também na 100. Pare ímpar, tá? Even odd. Aqui vou deixar em português só para não reclamar. Depois que uma tá em português, a outra tá em inglês. Que coisa boa, né? Ganhei $10 aqui falando com vocês. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, que os números eles estão passando, tá? Minha internet não está muito boa, mas vocês estão vendo que eles são os mesmos números. Olha, tá dando um atraso aqui, mas é por causa da minha internet, tá? O gráfico aqui, ó, vocês estão vendo que é o mesmo. Vamos abrir o gráfico aqui embaixo, tá? Ó, prestem atenção. Aqui eu estou em conta real e aqui eu estou em conta virtual. O gráfico é o mesmo, tá? Mesmo. Estatísticas, tá? Olha aqui, tudo igual, tá? Vamos dar uma entrada aqui de 0,35, já que eu já ganhei $10 aqui, dá pra gastar um pouquinho. Eu vou entrar em qualquer par ou ímpar aqui, tá? Pra gente notar se esse número aqui vai ser o número que eu joguei aqui, tá? Vamos ver, eu vou entrar par. 0. Vocês viram que aqui deu 0 e eu ganhei no 0, tá? Então, pessoal, assim, ó, na minha visão, não existe diferença entre conta real e virtual. Eu penso que não tem manipulação com relação a isso, tá? Aí muitos falam, mas na conta virtual eu ganho, depois eu vou para real e perco tudo. Cara, tem um fator muito importante que é o emocional. Então, na conta virtual tu tá totalmente tranquilo e operando praticamente de qualquer maneira. É muito difícil alguém operar na conta virtual assim como se estivesse operando na conta real. É por isso que eu defendo tu operar sempre na conta real com valores pequenos ao invés de tu treinar até na virtual. Isso é uma coisa arriscada? É, mas tu já tá ali colocando o teu dinheiro, então tu já tá se acostumando com esse ambiente ali de que tu tá ganhando e perdendo, tá? Tem uma diferença nisso. Também
é o seguinte, vocês sabem que eu vou explicar um pouquinho mais daqui a pouco, mas as estratégias, elas têm ciclos de vitórias e derrotas, tá? Então pode ser que às vezes tu tá em uma estratégia e aí tu tá operando na virtual e tu tá ganhando, mas quando tu passa para real, ela começa a perder. Não significa que a Binance tá manipulando, mas simplesmente a estratégia que estava dando certo, agora ela tá dando errado. É assim, a estratégia é assim, ela tem ciclos de vitórias e derrotas. Então é só uma impressão que tu teve por causa desses ciclos. Então eu não acredito que tenha, tá? Essa é a minha opinião, de novo, é minha opinião, tá? Observando isso, eu não conheço a Binance a fundo, nunca fui no escritório deles, não conheço as programações deles para dizer para vocês se tem manipulação ou não. Tá? Minha opinião. Pode ser que tenha algum tipo de, eu não sei, ela identifique o teu IP, eu não sei, tá? É muito complicado esse assunto, mas pra mim não tem, tá? Já foram 6 minutos de vídeo, eu não quero me estender nesse assunto aqui, tá? Vamos lá. Se a Binary, vou botar aqui outro tópico, ó. Se ela rouba ou manipula, tá? Eu acho que não, tá, pessoal? Eu acho que não. E eu vou explicar para vocês por que que eu acho que não, tá? Tem uma coisa na Binary aqui chamada, vou botar outra cor aqui, payout, tá? Se a gente for aqui no par ímpar, por exemplo, a gente vai ver, eu vou colocar até $1, que é, vou deixar 0,35 para vocês verem. Par ímpar. O payout dela é 88,6%, tá? Se a gente for para $1, passa para 96%. Mas vamos deixar nesse aqui que é, tá? Ou seja, significa que a Binary, ela, se tu ganhar, ela vai te dar, só um pouquinho. Se tu ganhar, ela vai te dar 0,88% de lucro, tá? É isso, né? Tá, ponto 6. E se tu perder, ela vai ganhar 100%. Gente, isso aqui já é uma coisa totalmente disparelha, tá? Totalmente disparelha. É a mesma coisa eu apostar um para o ímpar contigo e eu te dizer assim, ó, nós vamos apostar cada um $1, tá? E aí, R$ 1, $1, tanto faz. E aí, se eu ganhar, eu ganho o teu dólar e eu fico com 2. E se tu ganhar, eu te dou 0,88 centavos. Cara, isso já é totalmente injusto. Então é isso que a Binary faz. Ela já ganha de saída aqui por causa do payout. E isso é para qualquer tipo de payout, tá? Vamos supor que a gente vem aqui no Combina Difere, tá? Muitos gostam do Difere, que eu acho que eles baixaram mais esse payout. Não era tão baixo. Se eu colocar um aqui, se tu ganhar, aqui nesse caso, o último dígito, se ele for o que tu escolher aqui, tu vai perder. Se ele não for, tu vai ganhar. Ou seja, tu tem 9 chances de ganhar, porque são 10 números, né? E uma chance de perder. Então, significa que a tua vitória é muito mais certa. Só que eles te pagam um payout de 9%. Ou seja, se tu perder, tu perde 100%. E se tu ganhar, tu ganha 9%. Isso é totalmente disparelho, tá? Por mais que seja muito difícil sair esse número aqui, a probabilidade de sair também existe, tá? Então, a Binance ela já está ganhando muito dinheiro nisso. Porque as pessoas também, quando operam aqui, muitas não têm controle e vão operando de qualquer jeito aqui, tá? E esse qualquer jeito cai totalmente na sorte, na probabilidade e vai perder, tá? Vai perder, não adianta. Pode ter também uma estratégia, cara, é batata, tá? Falando especificamente aqui, eu sei que talvez para alguns seja chato esse vídeo, tá? Mas eu acho que isso a gente precisa saber para que a gente consiga ganhar aqui, tá?
Se a gente pegar, por exemplo, a opção binária pura, tá? Que é duas opções, né? Opção binária significa que tu tem duas opções. Então, uma vai ser a errada e a outra vai ser a certa. Tu tem duas chances, tu tem uma chance em duas de acertar. Ou seja, isso aqui, desculpa a letra aqui, tá? Mas com o mouse é difícil. Ou seja, tu tem 50% de chance todas as vezes que a gente abre o par e ímpar aqui, tá? A gente tem 50% de chance de acertar. Por quê? Ou vai ser par ou vai ser ímpar. Eu estou falando sem uma estratégia específica, tá? Se a gente simplesmente fosse aqui e colocasse par ou ímpar, a gente tem 50% de chance de acertar, tá? Isso significa o quê? Vocês podem... Isso se chama... Vou botar aqui para vocês. Existe algo que na opção binária que se chama equilíbrio, tá? Duas opções ou opção binária, ela sempre vai se equilibrar. Eu tinha há um tempo atrás um analisador, eu vi um site de um analisador que ele contava os dígitos, dizia os últimos 1000 ou 10.000 par e ímpar, se eles eram par ou ímpar, né, a proporção deles e cada um. Ele era um analisador bem legal com relação a dígitos. Se tu fosse ver os últimos 1000 dígitos, tá? A proporção de par e ímpar era incrivelmente, praticamente 50-50, tá? Por quê? Porque como é opção binária e cada vez que tu roda uma moeda ou o gráfico aqui, os números estão passando, tem a probabilidade de 50% de ser par ou ímpar. Então isso, no final das contas, vai se equilibrar, sempre vai se equilibrar, tá? Só que aí qual é o problema, tá? Sempre quando se equilibrar, vamos supor que tu, independente de estratégia ou não, tu entre 100 vezes ali, tá? No site da Binary. Se essa regra de equilíbrio realmente funciona, significa que tu vai ter 50 vitórias e 50 derrotas, tá? Aí que mora o problema. Se a tua vitória ela vale 0,88 e a tua derrota vale menos 100%, significa que tu já está perdendo aí, tu já tá, se realmente as coisas estão se equilibrando, tu já a longo prazo tu vai estar perdendo, tá? Eu vou explicar melhor. Vamos supor aqui, ó, 50 vitórias, se a gente apostar $1 em cada uma, é vezes 0,88. Então, se tu ganhasse 50, tu ganharia $44, tá? Só que as tuas derrotas, elas vão somar menos $50, entendeu? Então tu já perdeu dinheiro, já perdeu $6 aqui, tá? Simplesmente porque o payout é menor da vitória e as coisas tendem a se equilibrar. Isso em qualquer coisa, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, por exemplo, o combina e difere, tá? Vamos no combina difere. Pessoal, de novo, esse vídeo é um pouco longo, mas vale a pena, tá? Depois eu vou explicar para vocês esse ciclo de vitórias e derrotas, tá? Então, tu tem, por exemplo, a maioria das pessoas acham que o difere é a melhor coisa do mundo, porque por mais que tu tenha um lucro pequeno, é muito difícil tu perder, tá? Eu não acho isso. Mas vamos supor aqui, ó, tu tem um payout. Deixa eu dar uma limpada aqui pra... Tu tem um payout de 9%, tá? E a tua derrota é menos 100%. Ou seja, tu precisa, na teoria, vou colocar 11, tá? Ter 11 vitórias para te compensar uma derrota, tá? Gente, isso aqui não existe, tá? Vocês, eu não sei, eu já operei muito em difere, mas não opero mais por causa disso. Porque se tu tiver, isso sem usar martingale, tá? Tô falando sem martingale. Martingale é pior ainda, porque
Tu aumenta muito a tua perda. Se tu tiver 2 derrotas, tu precisa ganhar 22. Aí tu pode me dizer, mas é fácil ganhar 22, é tranquilo, já várias vezes eu ganhei um monte em sequência aqui. Mas quantas vezes tu já perdeu em sequência também? Uma paulada dessa. Cara, é muito disparelho, é muito desproporcional, tá? Se a gente falar em martingale, do combina difere, geral, porque aqui tu teria na teoria que multiplicar vezes 10, né? Ou seja, se tu colocar $1 e tu perder ele, para te recuperar ele, tu teria que colocar 10, tá? Cara, isso num payout de 9% é absurdamente desproporcional a quantidade de vitórias que tu precisa ter para a quantidade de derrotas, tá? Não sei se eu me fiz entender aqui, tentei explicar da melhor maneira possível, tá? Sobre isso. Então, isso significa que a Binary, por que eu falei toda essa questão, tá, de payout? Porque a Binary, ela não precisa roubar. Ela não precisa manipular para a gente perder dinheiro. Vocês entendem? Matematicamente, quando a gente opera aqui, a gente já está saindo no prejuízo, tá? Isso, claro, eu não estou falando sobre estratégia, não estou falando sobre análise, estou falando puramente a matemática da coisa, tá? Então, a gente já está saindo atrás. Por isso que eu penso que a Binary ela não precisa manipular. Aí tu pega pessoas, como eu falei antes, que não tem controle nenhum, entram de qualquer jeito, arriscam, eu vou botar aqui, não, agora já era, já perdi, vou botar tudo que eu tenho aqui e vai embora, não adianta, vai embora, tá? Bom, deixa eu falar aqui pra vocês sobre... Eu tô indo rápido, tá? Um pouco pra não ficar muito, já deu 17 minutos, mas enfim, eu gosto de falar sobre isso porque acho que vale a pena a gente discutir. Deixa eu falar pra vocês o que eu penso sobre ciclo de vitórias e derrotas, tá? Eu falei pra vocês ali antes que às vezes a gente opera na conta virtual e aí quando a gente vai pra real a coisa parece que descamba, tá? Então o que acontece? Eu quero falar isso mais pra... Geralmente quando a gente opera na Binary a gente usa algo, eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas eu acho que sim, que se chama Martingale. Martingale, alguns falam, tá? O Martingale é uma paulada para o nosso bolso, tá? Vamos supor que a gente está operando... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um pouquinho. Eu dei um pause no vídeo só para eu achar aqui a planilha, tá? Essa aqui é uma antiga, mas eu quero só o Martingale, tá? Vamos supor que a gente está operando aqui em even odd, que é o par ímpar. Um inicial... depende muito de pessoa para pessoa, tá? Eu tenho aqui 9 martingales, tem gente que usa 3, tem gente que usa 4, 5. Eu tô em 6 agora. Eu meio que consegui com 6 ter boas vitórias. Quero passar ainda para 7, operando manual, tá? Quero passar para 7, mas vocês veem, a gente tem aqui esse aqui não é esse payout, né? É 88 ainda, mas enfim. Vamos deixar 96. A gente tem um valor de ganho em cada uma das entradas. Como é Martingale, tu vai compensando a tua derrota anterior. Aqui eu tô com um lucro fixado, tá? Eu sempre tento atingir o mesmo lucro em todos os Martingales que eu faço. Então, a gente tem um lucro de 0,34. Vamos supor que a gente está fazendo 6 martingales, tá? Para um prejuízo de 23,93. Cara, isso é muito desproporcional. É um absurdo. Deixa eu fazer aqui, ó. 23 dividido por 0,35. É 68 vezes o nosso valor de lucro. Isso é muito desproporcional, tá? Então, por que eu falei sobre martingale para vocês? As vitórias e derrotas... em qualquer estratégia, elas têm ciclos em que elas estão dando muita vitória, depois elas começam a balizar, tá, deu bastante vitória, depois elas caem para um monte de derrota, tá? Significa o quê?
que a gente está ganhando numa fase dessa aqui, 0,34, não é 0,34, né? É 0,31 em 0,31, mas quando a gente chegar aqui, a gente vai perder todo o nosso dinheiro por causa do martingale, tá? Eu também concordo que o martingale é algo bom e eu uso, e geralmente quem opera na Binance usa. Só que a gente tem que estar ciente disso, tem que estar ciente do quanto a gente está arriscando para ganhar um valor pequeno, tá? Então, o meu conselho para vocês é: tenha uma estratégia ou uma maneira de operar que ela fique dentro desse parâmetro aqui, tá? Mas saibam que toda a estratégia ela tem pontos de vitória e tem pontos de derrota. E esse ponto de derrota às vezes é um poço sem fundo, tá? Tem que cuidar muito com isso. Quantos robôs vocês já viram que o robô vai ganhando, ganhando, passa 1, 2, 3 dias e quando ele entra no negócio de derrota, o troço vai longe, tá? Aí eu já tentei também operar na Binary sem usar martingale. É difícil, tá? É bem difícil. Por causa da questão do equilíbrio que eu falei pra vocês, tem que estar muito bem. Enfim, tem que ter uma estratégia, uma análise muito boa. Tá? Por que que eu não uso uma estratégia específica? Eu já falei pra vocês em outro vídeo, tá? O que que eu faço? Se eu faço 6 martingale, eu vou abrir 6 telas. Aí os caras falam que é uma mão abrir tela, porque eu não abro no WebTrader. Mas eu prefiro abrir as 6 telas, tá? Já ter elas aqui uma do lado da outra, pra mim não é dificuldade nenhuma, tá? Eu coloco aqui as 6 uma do lado da outra. Coloco os valores aqui de martingale, tá? O que não deu aqui? Tá. Porque aí eu já tenho, enfim, eu gosto de ver isso aqui, tá? Me deixa confortável para operar. Eu não uso o WebTrader porque vou mostrar para vocês aqui por quê, tá? Vamos botar aqui no, opa. Eita. WebTrader. Eu vou abrir só uma tela aqui do WebTrader para vocês verem que do jeito que eu opero, que geralmente é uma sequência de entradas, ou seja, em cada tique eu vou dar uma entrada, eu não funciona muito aqui no WebTrader. Por quê? Dígito, vou botar aqui odd, vamos ver se eu acerto mais uma aqui, eu vou estar com sorte. O que não deu aqui? Aqui é stake, tá? O que acontece? Ó, eu vou entrar pro próximo sem ímpar. Eu não consigo ver. Fora se eu tiver outras aqui abertas, tá? Para eu conseguir ver esse número aqui, mas é muito ruim. Para mim eu acho muito ruim, porque ele dá o resultado só um tempo depois. E como eu quero entrar em sequência, eu não consigo ver se deu vitória ou derrota. Eu tenho que ficar acompanhando a outra tela. Para mim, eu acho bem mais difícil, tá? Por isso que eu não uso o WebTrader. Eu abro aqui as 6 janelas ali. E como eu falei para vocês, eu fico mais confortável operando desse jeito. Por quê? Porque a minha cabeça, o meu psicológico sabe que tem outras 5 tentativas aqui se eu errar essa aqui, tá? Então, a ideia é essa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar com vocês aqui. Eu queria falar sobre, nesse gancho aqui, desse esquema do martingale de vitórias e derrotas. Eu queria falar para vocês uma visão minha, tá? Isso é meu, com relação a metas e perdas, tá? Stop loss e take profit. O que acontece? Deixa eu raciocinar. Eu nunca falei isso em vídeo, tá? Então eu estou raciocinando à medida que estou falando com vocês. Eu opero, tá? Não é todo mundo que faz isso. A maioria busca uma estratégia, tá? Busca uma estratégia milagrosa, busca algo que possa fazer em sequência, não pensar muito, tá? Eu não faço mais isso, geralmente, tá? O que eu faço é o que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Eu gosto de analisar os números, porque se vocês forem analisar, eu já expliquei isso em outro vídeo, busquem aqui sobre padrões e aleatoriedade, tá? Padrões, na verdade, não é muito aleatoriedade, é padrões.
Se a gente for notar aqui, os números, eles parecem que seguem uma lógica, tá? Parece que seguem uma lógica. Então, eu tô treinando meu cérebro a tentar identificar essa lógica e a entrada aí conforme o que está acontecendo. Ou seja, eu nado conforme a correnteza aqui do que está acontecendo. Ó, por exemplo, agora vocês estão vendo que ele está dando ímpar, quando vai um par, ele já volta para o ímpar, tá? E isso é um padrão. Ó, ele está dando ímpar, ímpar, ó, par, tá, agora ele parou, ele não foi, tá? Mas tu identifica um padrão que está acontecendo e entra conforme esse padrão. Isso significa que tu está fazendo uma análise em tempo real, tá? Isso ajuda a gente a burlar também. Caso tu ache que a Binance ela manipula ou rouba, se tu usar uma estratégia específica, essa estratégia, na teoria, sempre vai ser mapeada por eles. Eu acho que eles não fazem isso, tá? Sinceramente. Mas se existir isso, se tu estiver fazendo análise em tempo real e entrar conforme uma análise que tu está fazendo, não uma estratégia, significa que tu vai tá dando um desvio nessa manipulação, tá? Na teoria. Então, o que acontece? Eu, sinceramente, não acredito muito em metas baixas, tá? Por exemplo, a gente vai fazer 1% ao dia. Não que não acredito, tá? Desculpa, eu falei errado. Mas para mim, como a gente tem, como eu faço análises, não tem diferença se eu fizer essa análise hoje, amanhã, depois da manhã, se eu fizer essa análise às 9 da manhã, às 10, não tem diferença. Então, muita gente diz que uma estratégia ela é boa num tempo específico, né? Depois ela fica ruim, fica para baixo do negativo. Se tu estiver fazendo análises, como eu estou falando, e não é só em par e ímpar, tá? Uma análise gráfica, por exemplo, buscando um padrão gráfico, tu está fazendo aquilo em tempo real. Então tu não vai estar sendo um robô ali fazendo uma entrada. Tu vai analisar, o teu cérebro vai pensar, tu vai usar o que tu tem de mais precioso aí para te conseguir ganhar o teu dinheiro. Então, se tu fizer isso em qualquer horário, qualquer dia, não vai ter diferença, porque a diferença é se tu tá parando e analisando de maneira certa ou sem pressa, enfim, isso muda, com certeza. Então, mas quando tu parar para operar, tu vai parar e analisar e vai com calma e vai dar a tua entrada, tá? Se tu for a lá louco, também não vai adiantar. Então, o que eu acredito, tá? Essa é a minha opinião, tá? Eu já fiz, tá? Isso, óbvio, qualquer um já fez. Qualquer um não, mas muita gente já fez isso. Eu já fiz 200% num dia, 100%, 50%, 150%, já fiz 5%, já fiz 10%. Por quê? Isso só por tempo de operação. Não que eu tinha uma meta de ganho e perda, tá? E várias vezes eu já perdi e no mesmo dia eu fui operar e recuperei a perda usando uma estratégia específica daí, uma análise, tá? Ou seja, o site da Binance até ele nos proporciona isso, né? Um ganho rápido, operar em qualquer horário, no final de semana. Então, o que eu acho? Se tu fizer, vamos supor assim, ó, essa é a minha visão, tá? Tu quer fazer 1% ao dia, tá? E tu realmente consegue fazer 1% ao dia. Então, no teu mês, tu vai fazer 30%, tá? Mas vamos supor que tu opere um dia buscando 30% e tu faça os 30%, tá? Aí, depois que tu fez 30%, tu perdeu 50%, tá? E aí tu acha que tu perdeu 50 porque tu fez 30 e tu quis fazer mais no mesmo dia. Sendo que, se tu fizer 1% ao dia aqui e completar os 30 dias, tu pode no dia 31
perder esses 50% que tu perdeu aqui. E não faz diferença, entendeu? Porque tu só espaçou as tuas vitórias e a tua derrota subsequente, tá? Pra mim isso, eu não sei se eu tô conseguindo me expressar, tá? Mas é claro na minha cabeça. Por quê? Porque existe esse ciclo de vitória e derrota, enfim, a gente está no meio disso, tem que tentar driblar de algum jeito. Então, se tu fizer 30% em 30 dias ou em um dia, tu vai ter a chance de talvez perder no outro dia. É isso que eu estou falando. Por isso que eu não opero muito com meta assim, engessada. Eu vou mais durante o dia, se eu estou com tempo, se eu estou com calma. Tem dias que a internet está ruim, eu não opero, volto lá no outro dia, entendeu? Não tem muito engessamento. Vocês sabem do que eu estou falando. A Binary, em um clique, tu pode ganhar muito dinheiro. Então, enfim, não tem muito essa história de eu vou botar uma meta aqui baixa porque aí vai ser mais fácil. Claro que não, porque assim, ó, se tu estiver usando o Martingale, por exemplo, tá? Vamos supor que tu tá entrando sempre com esse 0,35 aqui, para buscar, sei lá, 4 vitórias, tá? E aí tu faz 4 vitórias, 4, 4, 4, tu passa uma semana fazendo 4 vitórias. Mas tu pode lá no 8º dia perder. Ou seja, tu buscou um lucro pequeno, aí 1% ao dia, mas lá no 8º dia tu perdeu e tu perdeu tudo que tu fez para trás, por mais que tu tenha tido uma meta pequena, porque tu tá usando o Martingale. Entende, pessoal? Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, talvez eu grave outro vídeo só com isso aqui. O que eu quero dizer para vocês aqui com relação a isso? Que vocês vão sair louco buscando todos os dias 200%? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que gerenciamento, essa palavra assim, ó, ela ficou, a gente tem que ter gerenciamento. Com gerenciamento vai longe. Cara, gerenciamento na Binary, escute o que eu vou falar para vocês. É bem radical, mas não existe. Não existe gerenciamento, cara, porque a gente está usando o Martingale, que é um troço horrível para quando a gente está ganhando e perde tudo. Então, se eu não acredito, assim, ó, não é que eu não acredito em gerenciamento, tá? Mas se não adianta eu ter gerenciamento, não adianta muito eu ter meta de ganho e perda, tá? O que adianta? É o que eu falei para vocês. Ter algo, uma análise, pode ser uma estratégia, que tu tenha bastante vitória. Porque assim, ó, existe um segredo na Binary. Aí é a frase que eu sempre falo, tá? Que eu vou botar aqui, bem grande agora. Na Binary, a gente tem que aprender a ganhar mais do que perder, tá? Ou seja, a gente vai perder, tá? Mas a gente tem que arranjar um jeito de ganhar mais do que perde. Qual é o jeito que eu achei? É fazer essas análises que eu estou falando para vocês. Que aí eu mais acerto do que eu erro. Com 6 martingales, sim, mas eu mais acerto do que erro. Então eu ganho mais do que eu perco, tá? E outra coisa que é muito importante na Binary que vai com essa frase que eu estou falando ali, mais importante do que saber ganhar é saber não perder, tá? Eu sei que é simples falar, mas assim, ó, a gente tem que ter cuidado aqui na Binance, tem que ter cuidado do nosso capital. Então, a gente tem que tentar achar maneiras com que a gente minimize esses erros. Se tu minimizar erros e ganhar mais do que tu perder, por isso que eu estou falando que eu não acredito muito em gerenciamento e meta. Se tu ganhar mais do que tu perder, não importa se tu operar 500 entradas hoje ou distribuir essas 500 entradas em um mês, vai ser a mesma coisa. Não vai ter muita diferença. Se tu tem possibilidade e tempo de dar muitas entradas, tu vai fazer. Aí tem gente que fala, não, mas tem que passar pouco tempo no mercado, não pode se arriscar muito. Mas cara, cada vez que tu abre o site da Binary, é um risco. Não importa se é agora, não importa se é 10 vezes, não importa se é 100 vezes, não importa se é amanhã.
cada vez que a gente abre o site da Binance para operar é um risco, e é o mesmo risco. Por quê? Porque tem esse negócio do payout, tem o negócio do equilíbrio, tem um monte de coisa. Então, é o que eu acredito e é o que eu estou fazendo, tá? Porque eu já fiz isso que eu estou falando para vocês, ter meta baixa e cumprir 20 dias de meta, mas no 21º perder praticamente tudo. Aí eu pensei, cara, se eu estou fazendo isso, eu vou tentar fazer no mesmo dia, e aí se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Só que eu tô no mesmo dia tendo esses picos, tá? Uh, isso nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para fazer, mas é a minha visão, tá? Gente, já deu 35 minutos de vídeo, eu tô falando aqui que nem um louco. Espero que vocês tenham entendido aqui o meu ponto de vista. Espero que eu tenha conseguido me expressar aqui para vocês com relação a tudo isso que eu penso. Então, eu fiz, deixa eu mostrar aqui. Eu mostrei para vocês aqui aquele esquema do método camaleão, né? Deixa eu ir aqui, ó. Método camaleão, que era para ter lucros. Vamos ver se eu chego aqui na parte. Eu botei aqui ter estratégias para ter lucros pequenos, tá? O que acontece? Essa meta baixa, aí eu acredito em uma coisa, que é tu diminuir teu risco. Ou seja, tu tem $200, tu não colocar $200 em uma operação, mas tu colocar menos, aí tu vai ter uma meta mais baixa por causa do teu risco. Aí sim, aí eu concordo. Mas não que tenha aquela relação ali que eu expliquei para vocês. Bueno. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Quase 40 minutos de vídeo. Eu acho que vale a pena. A gente tem o grupo ali, tá? Eu não tô, sinceramente, participando muito do grupo por causa de tempo. Tava difícil até gravar vídeos. Então, se vocês querem entrar no grupo, eu vou deixar o link na descrição. Eu fiz com o pessoal, tá? Essa banca, por exemplo, que vocês estão vendo, que eu acabei de arriscar $10 no vídeo que ganhar. A gente está fazendo, já que muita gente veio falar comigo que estava perdendo dinheiro, enfim, a gente tentou juntar uma grana aqui em uma banca para eu operar. Então a gente está com um grupo lá só disso, de pessoas que querem, vou chamar investir, tá? Mas é arriscar também para ter algum lucro aqui no site da Binance, tá? Então a gente está dividindo esses lucros, enfim. Eu não sou uma financeira, não sou nada, até não queria falar no vídeo aqui sobre isso, mas se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem, a gente conversa melhor. Tá bem, pessoal? Um abraço aí, que vocês fiquem bem e que vocês consigam ganhar o dinheiro de vocês aqui com tranquilidade e com, como é que é a palavra? Consistência, tá? Consigam ganhar mais do que perder. Beleza? Um abraço aí, tudo de bom.